Será que o clube está pronto para a profissionalização? É o que vamos descobrir. Eu queria falar primeiro sobre a questão de como o torcedor vê isso. Galera, foram 6 anos de amadorismo. Desculpa, assim, alguém chegar pra mim e falar que o Marcos Braz tinha tudo sob controle e não tinha, tá? O Marcos Braz, com todo respeito, o Marcos Braz não é diferente de ninguém que tá aqui na tela ou ninguém que tá aí no chat. Ele era um torcedor. Qual era o diferencial dele? O diferencial era a política. Ele era um cara era um cara politicamente forte. Então, para o Landim ganhar a eleição, ele precisou do Marcos Braz. Para o Landim continuar forte politicamente, ele tinha que manter o Marcos Braz. Então, assim, cara, tem Marcos Braz é porque foi muita contratação, velho. Tem muita contratação. O Marcos Braz, ele ia lá, pegava o jogador que estava em vitrine, pagava um salário absurdo, gastava o dinheiro do clube sem nem ter negociação. Vamos lembrar que pra gente trazer Léo Ortiz, trazer Bruno Henrique, trazer Arrascaeta, sabe o que o Braz fazia? O Braz ia lá no empresário do cara e fala assim: gera uma crise aí e faz o jogador sair e a gente paga o valor. Era sempre assim. Desculpa, com todo respeito, a gente ganhou 6 títulos grandes nos últimos 6 anos. A gente poderia ter ganho 10, 12. O amadorismo puxou para baixo. E era necessário o profissionalismo. Mas aí eu pergunto a vocês, torcedores, vocês estão prontos para o profissionalismo? Porque é o seguinte, o profissionalismo é sair do óbvio. O profissionalismo é cortar na raiz. Quando o Boto foi lá e tirou essa questão, nós torcedores, eu vou falar o Zona Rubro-Negro, pra gente é ótimo ter isso. Pra gente é ótimo. Você já pensou se o Flamengo fosse todo blindado? Ia ter live aqui que a gente ia sentar, não ter porra nenhuma pra falar. Porque o YouTube tal, o influencer tal, não conseguiu pegar uma notícia. A gente tava fudido. Copinho. O Boto chegou e a principal coisa dele foi: vamos brecar, vamos blindar. É possível blindar tudo? Não é, cara. Porque tem do outro lado tem outro clube, do outro lado tem outro jogador, do outro lado tem outro empresário, tem os intermediários, tem porra, jornalista tal. E é difícil. Então, assim, o Boto ele chega no Flamengo num momento complicado do Flamengo. Onde o Flamengo tava numa iminência de disputar um Super Mundial, tinha tudo isso, e você tá com caixa vazio. E sabe por que tá com caixa vazio? Vamos lá, por que o Flamengo tá com caixa vazio? O sócio mandou uma mensagem lá, o sócio Flá, que acompanha a gente lá no Twitter, dizendo o seguinte: não, ele pegou só o caixa vazio porque a gente comprou o terreno. Discordo de você. O terreno já estava provisionado. Esse dinheiro já estava provisionado. O que fudeu o Flamengo foi porque o Marcos Braz, o ego gigantesco do Marcos Braz, não suportou a chacota que foi a negociação com o Claudinho. Pela terceira vez, o Marcos Braz foi feito de trouxa pelos russos do Zenit. E aí ele precisava dar uma resposta. Opa, eu adoro aquele jogador argentino. Foi lá e numa irresponsabilidade fez um maluco ser a maior contratação da história do Flamengo. Vamos lembrar que Michael e Marcos Braz tinham uma promessa mútua. E o Marcos Braz levou a sério. 1.400.000 pelo fraquíssimo Michael. Por conta de uma promessa pessoal. Desculpa, galera, com todo respeito, isso é profissionalismo? Isso é profissionalismo? Vocês estão reclamando de o cara chegar e comprar um jogador por 5 milhões de euros. Velho, qualquer jogador que você for... Se você for lá no São Paulo tentar tirar o Ferreirinha, a conversa já começa aí. Se você quiser tirar um ponta do Grêmio, Arezzo, Arazo, Amuso, vai ser isso. Hoje, para você trazer qualquer jogador de contrato, a conversa já começa com 5 milhões. É igual o táxi. Meu pai é taxista, né? Para você sentar no táxi, o táxi não começa do zero. Vocês sabem disso, né? Quando você senta no táxi, já tem um valor. É essa a parada. Você já tem essa conversa, estão reclamando de 5 milhões de euros. Desculpa, acabou o mercado. Acabou o mercado para vocês. Então vamos buscar jogador de graça. E o de graça é que parece de graça para vocês, mas tem a porrinha da luva. Então, desculpa, se vocês estão reclamando de 5 milhões de euros, vocês não podem mais trabalhar em mercado. Vocês não podem ter cabeça para ver mercado da bola, porque a maioria dos jogadores já começa com isso aí. Galera,
A gente veio trazendo. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. O Juninho é o abre-alas merda disso. Talvez se não existisse o Juninho, a gente não estaria fazendo isso tudo. O Juninho, a minha visão do Juninho é que o Flamengo precisava de um atacante porque o Pedro estava lesionado. E o Juninho não é o scout do Boto. O que eu entendo do Boto? O Boto vai continuar aproveitando essas oportunidades de mercado grande, que é Jorginho, Danilo e possivelmente Depou, e vai trazer jogadores que a gente não conhece, mas que pelo scout elaborado. Vamos voltar à frase do BAP? BAP, videozinho do BAP. Todo mundo que assiste futebol se acha entendido e começa a citar nome, como o próprio Cleitinho recentemente citou De Ossa, mas você não tem informações precisas do De Ossa. Você não tem. A gente viu e gostou, né? O scout, palavras do BAP, ele analisa se o cara é bom, se o cara joga na direita, se o cara joga na esquerda, se o cara tem lesão, se o cara é propenso à lesão, se o cara joga... Como é que é ele jogando em alta temperatura, como é que ele é jogando em baixa temperatura, como é que ele jogando à noite. Como é que é a alimentação dele, percentual de gordura, ele é bom, coisa. O draft da NBA, eu já falei isso aqui o draft da NBA tem os caras, os oleiros. E os drafts da NBA, normalmente, eles visam os principais jogadores das universidades. É a Série B da NBA. Irmão, quando o cara vai olhar lá, o cara não olha só quantos pontos, quantos tocos, quanto rebote. Ele vai lá na vizinhança do cara e pergunta, sei lá, Jack, como é que é o Jack com a família dele? Pô, cara, o Jack bate na mulher dele. Irmão, isso vai bater lá no Indiana Pacers. O cara fala assim, ó, tá fora. É isso que o scout faz e vocês não entendem. Vocês não conseguem entender. Esse Mike Johnston, essa porra desse irlandês, tem números péssimos? Tem. Mas foi um scout muito bem elaborado. Isso não quer dizer que o Boto e o Andrei, que é o scout, não possam fazer merda. Eles podem. Mas desculpa, galera. Foi a primeira possibilidade. Vocês estão reclamando da primeira contratação de scout. Juninho foi de scout. Juninho foi de scout os meus 2 testículos. Eu falei isso pro Cleitinho. Uma vez eu fui pesquisar os 20 melhores brasileiros na Europa. Você sabe, dos 20, o único que eu não conhecia, Juninho estava lá. O Juninho estava sendo cogitado no Sevilha. O Juninho não era um mero desconhecido que só o scout ia conseguir ver. O Juninho estava para ser o Sevilha, viado. O Juninho já tinha jogado Liga dos Campeões. Eu derrubei aqui. O Juninho já tinha jogado Liga dos Campeões. Então, desculpa, não foi scout. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês estão mirando no Boto para criticar em relação ao Juninho, mira também no Felipe Luiz. Porque é todas as características que o Felipe Luiz quer no time dele. Que é o cara que marca pressão, é o cara que consegue fazer a recomposição. É tudo isso. Aí eu vejo todo mundo largar o aço no Boto, que pegou o Flamengo sem dinheiro. Pegou o Flamengo sem dinheiro. Mas não vejo ninguém largar o aço no Felipe Luiz que não bota o maluco para jogar. Ah, mas o maluco é ruim. Mas, irmão, o Michael também é ruim e joga. O Cebolinha também é ruim e joga. Até pouco tempo o Alan não conseguia falar 3 palavras. E jogava. Desculpa, galera. Por isso que eu falo com vocês. 2 pesos, 2 medidas. Se é para criticar o Juninho, quem contratou tem que criticar o treinador e tem que criticar os caras iguais. Não é só no Boto. O Boto fez 2 contratações de mercado. Puta que pariu! Porra! Filha da puta da lacraia, velho. De novo? E olha que eu, porra, limpei o quarto todo, passei... Puta merda, velho. Mas te mordeu de novo? Acho que não. Ah, se tivesse, tu teria sentindo mais dor. É, vambora. Voltando aqui. Caraca, bigode. Tem que comprar um remédio de lacraia aí, mané. Isso é umidade, cara. Deve estar com alguma coisa. Mas enfim, vou focar aqui de novo. Cara,
Tava falando do tem que mirar no Felipe Luiz também para aqueles Tem que times mirar no reclamam da Felipe Luiz. O contratação cara fez do Boto. duas contratações de mercado. Jorginho e Danilo. Alguém vai falar que essas porras são ruins? Os caras fez 3 contratações, velho. 2 estão dando certo e uma foi uma merda. Vocês já estão batendo. Caralho, a gente tá com um jogador que ganha 1.400.000 e não consegue correr, viado. Meu irmão, o Marcos Braz ia renovar com o Gabigol. O Marcos Braz ia renovar com o Gabigol, viado. O Gabigol podia estar aqui ganhando 3 milhões e dando uma entrevista para podcast debochando da gente. Galera, o Boto veio para isso. Sabe que eu vou falar uma coisa para vocês? Quando o Flamengo tentou contratar o João Félix, eu me animei pra caralho. Cleitinho não, mas eu me animei pra caralho. Quando o Flamengo tentou cogitar o Okafor, eu também me animei. Eu não sabia do histórico de lesão dele a princípio, mas eu me animei. Porque eu falei, cara, vai trazer um jogador de seleção suíça. Jogador de Copa do Mundo, caralho. Pô, é esse o... A mira tá apontada? Pô, eu achei do caralho. Gente, é um mercado que o futebol brasileiro não tá preparado. Se a gente conseguir abrir esse mercado, fudeu. Se a gente traz a porra de um gringo aqui e o gringo vence, os outros gringos vão olhar. O Super Mundial tá trazendo isso. Existe competitividade dentro do Brasil. Muitos daqueles ali agora estão olhando o Brasil de forma diferente. E o Boto está querendo abrir esse mercado. O que eu esperaria como torcedor é... Eu fiquei frustrado pelos números do atleta? Fiquei. Sei se ele joga bola ou não. Eu acho que ele é bom de bola, mas realmente, não, vendo o vídeo e vendo os números, talvez não tenha nível do Flamengo. Mas eu não contratei um profissional, viado. Por que eu não posso confiar no profissional na primeira contratação de scout dele? Se não der certo, a gente vai lá e desce a lenha. São 5 milhões de euros. Vocês vão achar muita coisa, mas o mercado diz que 5 milhões de euros é o ponto de início. E vocês não estão querendo dar oportunidade. Vocês querem voltar pro Braz? Sabe o que o Braz faria agora? O Braz ia lá meter 20 em trazer um medalhão. Você viu o que ele fez agora? Botou lá as coisas, palhaçada, sempre essa palhaçadinha. Só que é o seguinte, é isso que vocês querem? É isso que vocês querem? O profissional, sabe o que eu penso do Boto? A nível de contratação, ele podia chegar aqui e trazer esse Mike Johnson aí, o Mickey. E esse Mickey vir aqui e conseguir performar. Aí daqui a pouco ele vai trazer um outro cara, um centroavante da Escócia. Porra, vem aqui e performa. Daqui a pouco a gente está cheio de jogador bom e que o valor baixo. Claro que não pode ser a base disso tudo. A gente não pode ser só jogador igual Mickey Johnson. Mas a gente pode ter 2, 3. Lembra quando a gente trouxe o Fabrício Bruno? O que eu falei? Falei, galera, a gente tem que ter uma vaguinha para essas apostas. Ninguém sabia quem era Fabrício Bruno. Eu, o Fabrício Bruno, estava aqui em Bragança Paulista, não sabia quem era Fabrício Bruno. Os caras foram lá, olharam e trouxeram. Cara, vocês querem mandar o cara embora porque o cara fez a primeira, tentou fazer a primeira. E outra, senhor BAP, se você não confia, manda embora. Boto, se não confia em você, pede seu chapéu e vai embora. Porque o Flamengo não está preparado para isso. O Flamengo não está preparado para isso.